Apresentação do trabalho de patologia geral. Choque. Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Curso Medicina Veterinária. Aluna Alessandra Aparecida Lopes de Oliveira. O choque é uma condição de alta mortalidade que deve ser identificada e tratada imediatamente. Outra definição, a síndrome do choque circulatório, chamado comumente apenas de choque, é a expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. O choque ele pode ser provocado por o choque cardiogênico, pela falência da bomba cardíaca, o choque hipovolêmico pela redução da volêmia, o choque distributivo pelo aumento do compartimento vascular, o choque obstrutivo pela falência do enchimento do ventrículo esquerdo. Choque hipovolêmico é o tipo mais frequente do choque e é causado por débito cardíaco inadequado devido à redução do volume sanguíneo. Ele pode ser dividido em hemorrágico, por trauma, sangramento espontâneo, por coagulopatia, iatrogênico, hemoptise maciça, hemorragia digestiva. O não hemorrágico, perda de volume pelo trato gastrointestinal, como diarreia, vômitos, rins com excesso de diurético, estado hiperosmolar, hiperglicêmico, perda para o terceiro espaço, como pancreatite aguda, obstrução intestinal e queimaduras e hipertermia. Nesse próximo slide, a gente pode observar choque hipovolêmico, quando há uma perda considerável de líquido, cai na pressão arterial e a perfusão tecidual, levando ao choque. Com a hipoxia tecidual, aumentam o ADP, a adenosina e o ácido lático, que se induzem à liberação de mediadores que abrem a circulação terminal, as arteríolas e capilares, reduzindo o retorno venoso e a perfusão tecidual, criando um círculo vicioso que agrava o choque. No lado direito da figura estão representados mecanismos de adaptação que são acionados na tentativa de compensar a perca de líquidos. Choque hipovolêmico. Ocorre uma compensação inicial caracterizada pelo aumento no ritmo e rendimento cardíaco, vasoconstrição dos leitos vasculares não essenciais e predominantemente metabolismo oxidativo pelas células morfologicamente normais. Com a progressão, o rendimento cardíaco declina e à medida que a vasodilatação periférica ocorre e o metabolismo celular muda para a glicose, com mudanças morfológicas progressivas deteriorativas nas células. Mecanismo de compensação utilizados para manter a função circulatória e o volume sanguíneo, no caso hipovolêmico. Choque cardiogênico. Ocorre devido à falência do coração em bombear adequadamente o sangue. A falência da insuficiência cardíaca pode ocorrer em função do infarto do miocárdio, taquicardia ventricular, fibrilação e outras arritmias, cardiomiopatia dilatada ou hipertrófica, obstrução do fluxo sanguíneo do coração. Exemplo, o embolismo pulmonar, a estenose pulmonar ou aórtica ou outras disfunções cardíacas. Importante lembrar, para ocorrer o choque cardiogênico, deve haver perca de massa miocárdica pelo menos de 40% e redução da capacidade de ejeção ventricular acima de 80%. O choque distributivo.
Deve-se à vasodilatação arteriolar periférica, que resulta em queda da resistência periférica e inundação de capilares e redução drástica do retorno venoso. O choque distributivo neste caso, o choque distributivo também é chamado de vasodilatador e ocorre quando o sistema nervoso simpático perde o controle sobre os vasos sanguíneos e a sua capacidade aumenta exponencialmente por vasodilatação. A pressão arterial média se dissipa rapidamente conforme o sangue flui em vasos de resistência dilatados e fica preso em leitos capilares e veias. O choque distributivo, distribuído em choque séptico, choque anafilático e o neurogênico. O choque séptico. Principais vias patogênicas no choque séptico são produtos microbianos que ativam células endoteliais, assim como elementos celulares e humorais do sistema imune inato, iniciando a cascata de eventos que levam à falência múltipla dos órgãos em estado terminal. Essa é uma demonstração de um fígado bovino, da bexiga, aliás, né, em choque séptico. Essa é também uma demonstração de como se dá a falência múltipla dos órgãos pelo choque séptico. A hipoxemia do oxigênio, diminuição do oxigênio, oligúria, produção de urina abaixo do normal, acidose metabólica, acidez excessiva do sangue e fluidos corporais. Essa acidez pode reduzir o pH do sangue, tornando mais profunda e rápida, uma vez que o corpo está tentando liberar o excesso de ácido no sangue. A trombocitopenia, que é um número reduzido das plaquetas no sangue. Esses são os mecanismos patogênicos que conduzem uma infecção ao choque séptico. Vou falar um pouco agora sobre o choque anafilático. O mecanismo básico é a vasodilatação periférica, que se instala rapidamente por uma causa da liberação de histamina quando os mastócitos são estimulados por antígenos que se ligam à imunoglobulina e na superfície deles. Histamina provoca vasodilatação e queda brusca da pressão arterial. Se não há intervenção rápida, o choque pode levar rapidamente à morte, por hiperfusão persistente do sistema nervoso central. Essa é a perceptibilidade do tipo 1 generalizada, a liberação rápida da histamina, se dando a vasodilatação, a quebra rápida da pressão arterial e a diminuição do retorno venoso. Tá aí uma demonstração, né, de como se dá esse mecanismo. Agora eu vou falar um pouco do choque neurogênico. O choque neurogênico ele pode ser induzido por um trauma, particularmente trauma ao sistema nervoso, eletrocução, como por exemplo um relâmpago, medo ou estresse emocional. Diferente do choque anafilático, a liberação da citocina não é um fator principal na vasodilatação periférica inicial. Em vez disso, ocorre uma descarga autonômica que resulta em vasodilatação periférica, seguido por acúmulo de sangue venoso e hipoperfusão. Mostramos aí o esquema de uma lesão medular, né? Quando o sistema nervoso é interrompido, como acontece na lesão ou traumas espinhais, o controle do sistema circulatório é perdido. Os vasos aumentam em diâmetro, vasodilatação, né?
o que faz com que a pressão do sistema circulatório caia, resultando num choque vascular. O choque neurogênico é causado quando o sistema nervoso não consegue controlar o calibre dos vasos sanguíneos, que ocorre como consequência de lesão na medula espinhal. O volume de sangue disponível é insuficiente para preencher todo o espaço dos vasos dilatados. Esse é o único choque que apresenta braquicardia, batimento cardíaco lento como sintoma. Todos os demais apresentam taquicardia. Isso ocorre por alteração na regulação do sistema nervoso autônomo. O choque obstrutivo. Obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo que gera redução de débito cardíaco e da hiperfusão. Tá aí mostrando como que funciona. As causas do choque obstrutivo: tamponamento cardíaco, obstrução do débito da veia direita, aumento da pressão intratorácica, obstrução extrínseca ou de estruturas adjacentes ao coração. Os tipos de choque, podemos ver o hipovolêmico, com hemorragia e perca de fluidos, cardiogênico, choque cardíaco, séptico, o choque da infecção, o anafilático, o choque alérgico, obstrutivo, obstrução do coração e grandes vasos. Esse aqui é um esquema, né, que demonstra o sistema circulatório normal. E esse é um esquema que demonstra cada tipo de choque. Por exemplo, choque cardiogênico, a hipoxemia e a hipotensão reduzem ainda mais a pressão de perfusão coroniana, levando à isquemia e à lesão cardíaca. Hipovolêmico, esse que acontece a uma hemorragia que se perde muito sangue. O obstrutivo, que é definido como uma redução de débito cardíaco secundário ou inadequado, enchimento ventricular. As suas principais causas são o tamponamento pericárdico, a embolia pulmonar, a pneumotórax. E assim, por final, o choque distributivo, que é caracterizado pela presença de má distribuição do fluxo sanguíneo relacionado a uma inadequação entre demanda tecidual e oferta de oxigênio. Aí temos os tipos de choque: o neurogênico, como eu já disse, lesão medular; o cardiogênico, problema cardíaco; o anafilático, com as alergias e as mediações; o séptico, com a infecção ou bactérias, né? As causas do choque: o hipovolêmico com hemorragia, desidratação, sequestro de líquidos; o obstrutivo com tamponamento cardíaco, embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo, coarctação da aorta; o distributivo com o séptico, o neurogênico, a anafilaxia, a insuficiência adrenal; o cardiogênico com a falência ventricular esquerda, o infarto do miocárdio, as miocardietes, cardiomiopatia, lesões valvares, disfunção miocárdica na sepse, distúrbios de contusão, e as braquiarritmias, as taquiarritmias e shunt artério venoso. Essas são as causas mais comuns do choque. E para finalizar, eu gostaria de agradecer pelo tempinho que vocês tiraram, e eu quero agradecer com muito obrigada. E as referências bibliográficas.